Te saúdo com a paz do Senhor. Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do pastor Jorge Luiz dos Santos, de 59 anos, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a passar os próximos 16 anos da vida na cadeia por causa do 8 de janeiro de 2023. Os ataques de 8 de janeiro de 2023, que terminou na depredação contra a sede dos três poderes, de acordo com o texto da PGR, o grupo via os protestos como a última esperança para manter Bolsonaro no poder, após o plano Copa 2022, que previa neutralizar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio da Silva não ter dado certo. Ser condenado de prisão a 16 anos por causa de uma manifestação. Entretanto, esta manifestação, ela depredou a sede dos três poderes. Então aqui cabe uma questão disciplinar, é verdade. Entretanto, 16 anos é muito tempo para uma situação dessa. Nós, como pessoas da fé, nós não devemos nos manifestar em questões de político A ou político B por conta dessas coisas que acontecem, uma vez que nós entendemos que a democracia ela se fez nas urnas e independente do resultado das urnas, o cristão ele não deve se manifestar, não desta forma de depredar patrimônio. Isso é de maneira nenhuma, isso é completamente contrário às questões bíblicas. Nesse sentido, o pastor falhou de estar junto com as pessoas ali no 8 de janeiro. Por outro lado, 16 anos é tempo demais para uma situação dessa, tendo em vista que tantas pessoas no Brasil cometem tantas coisas, roubam milhões e milhões de reais dos cofres públicos e muitas vezes nem para a cadeia vai. O posicionamento da Procuradoria-Geral da República veio mesmo com laudos médicos preocupantes, segundo os quais o pastor tem problemas cardíacos que necessitem de atenção. Conforme a Procuradoria-Geral da República, o STF determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado. Assim, não é possível a execução da pena em prisão domiciliar, devendo o sentenciado permanecer recolhido em estabelecimento prisional, informou a Procuradoria. Segundo a defesa, o condenado encontra-se em estado de saúde debilitado, acometido por hipertensão arterial grave, com sopro nível 6. Os relatórios anexados pela SEAP do Distrito Federal, no entanto, não alertaram a impossibilidade de acompanhamento médico na unidade prisional. Assinado pelo médico legista Marcos de Mello, de Brasília, o atestado recomenda que Santos faça cirurgia devido ao problema, além de passar o período de resguardo em casa. O paciente apresenta uma condição cardíaca que requer monitoramento e intervenção cirúrgica para a correção da válvula mitral, dada a gravidade da insuficiência mitral, diz trecho do diagnóstico. Sendo realizada a cirurgia cardíaca, o ambiente prisional não é adequado para o período de recuperação, pelos cuidados contínuos e riscos de complicações pós-cirúrgicas, como infecção. Após o período de recuperação, é recomendada nova perícia para avaliar a condição remanescente do periciando. Então veja que aqui temos uma questão bastante delicada. Temos aqui um pastor que foi sentenciado a 16 anos, por outro lado, por uma questão que eu já havia falado sobre a questão da manifestação. Agora, tem uma questão que, com laudos médicos, diz que ele não pode ficar no sistema prisional. Por quê? Por causa de infecções, entre tantos outros cuidados. Então, vemos aqui qual é, de fato, a ideia da Procuradoria-Geral da República. Nós devemos, de fato, viver essa situação e aceitar a família, no caso do pastor, ou tem uma forma, na questão do Supremo Tribunal Federal, de reverter a situação. Então, veja que nós temos aqui situações pela qual o pastor está envolvido por vontade própria. Então, por isso eu tenho falado muito aqui sobre a questão de que nós, que somos da fé, nós não devemos ficar se manifestando, ainda mais em questões que vai trazer alguma questão contra a lei, por exemplo.
como foi o ato da depredação dos três poderes. Não estou dizendo aqui que o pastor depredou, não é esse o ponto, mas como ele estava junto, ele acaba entrando também nessa questão. Então veja que aqui nós temos a Procuradoria-Geral da República, que está negando a questão do domiciliar, e também temos a questão dos médicos, né, da questão médica, pela qual diz que precisa ficar domiciliar. Olha aqui a questão, né? Tanto o médico, que no caso é do sistema público ou particular, independente, e também da questão, você vê que aqui pelo que mostra que a questão é pública, né? Então, se é público e a Procuradoria-Geral da República e o STF, pelo menos eu entendo também, são órgãos públicos em questões diferentes, mas não deixa de ser público, o que acontece? É o Estado brigando contra o Estado. Não há ali uma harmonia. Então, por conta disso, o pastor pode ter umas complicações no sistema prisional e acontecer o pior. Então, veja que aqui temos um impasse muito grande entre a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal e os laudos médicos. Então, que nós venhamos com isso aprender que nós devemos, se for para se manifestar de forma extremamente pacífica, porque a Bíblia nos diz o quê? Que os mansos herdarão a terra. Então nós devemos ser pacíficos. Agora, por outro lado, o ideal é não se manifestar, porque uma vez que a questão da eleição do presidente Luiz Inácio da Silva foi numa questão democrática nas urnas, não há o que se questionar. As urnas falaram que é X e ponto. Nós podemos, né, dependendo das circunstâncias, até ser contra ou a favor, até se manifestar de forma pacífica, mas entretanto, entrando nessas questões aqui, você vê que é uma questão que vai trazer grandes preocupações para a família do pastor e até mesmo para o próprio pastor, né? Mas que Deus inclusive continue abençoando a sua vida e vamos orar para que o Senhor entre com providência, talvez até conforme for a situação, até reverta essa questão da prisão, né, de 16 anos. Eu acho um pouco demais para um ato de manifestação, apesar que, volto a dizer, nós não devemos, e nem ninguém deve depredar ninguém, patrimônio público, nem privado, de maneira nenhuma, mas 16 anos é um pouquinho demais, né? Exagerou aí o Supremo. Mas que Deus continue abençoando a sua vida e vamos continuar orando para que as autoridades do país, né, como nos diz aos Romanos capítulo 13, que foram instituídas por Deus, venham tomar decisões mais acertadas. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Tchau!